Muito bem, então vamos seguir nosso estudo, nossas práticas, né? Antes, de seguir com a leitura, vamos fazer nossa meditação. E hoje eu escolhi para a gente, se alguém tiver alguma sugestão diferente dessa, por favor, fale, que eu tento encontrar aqui. Mas a gente fazer a prática de consciência da consciência que o Lama conduziu no o Darcy adora. Eu sempre lembro do Darcy quando eu escolho uma prática de consciência da consciência. Que o Lama Alan conduziu no Retiro do Dharma Tola. A gente já fez algumas vezes, mas é uma prática bastante especial, né? Todas são, na verdade. E aí eu acho que seria interessante fazermos essa hoje. Oi, Carol, Cindy, queridas, bem-vindas. Tudo bem para vocês? Então vamos fazer essa prática hoje. A gente já começa fazendo as preces com os lamas. Carol, querida, que bom te ver aqui. Quer falar um oi para a galera? Oi, gente, saudades. Que bom que eu consegui voltar, tava de férias. Eu vi a Bom, Carolzinha e vi o Darcy hoje logo cedo, então hoje não, né? Estamos lá, firme e fortes. muito bom, Sim. muito bom. Ai, que bom, né? Poder se ver assim, se encontrar de manhã, de noite, vários dias na semana. Uma bênção. A gente tem que celebrar e agradecer. Mas A minha filha fala que eu estou abduzida. abduzida pelo Dharma é uma boa coisa, Cris. Falou, Muito, você foi abduzida. Eu ligo na terça, tem. Ligo na quarta, tem. Ligo no domingo, tem. muito bom, muito bom. Mas então vamos fazer nota prática, né? E aí depois a gente segue. Ah, Cindy, a Cindy tem sempre umas sacadas ótimas, né? E fala para ela que é resgate. Muito bom. Vamos então fazer nossa prática, né? E como eu estava dizendo, vamos fazer as preces com o Lama Padmasambhava e o Lama Alan Wallace e depois a gente já segue direto para a meditação. Então, preparem aí corpinho e deixa eu encontrar aqui o Ô, bem. Aline, Sim, quando, Ana. quando a gente for começar, antes de começar a meditação, você para pelo menos um minutinho para a gente se ajeitar, para eu Uhum. me ajeitar antes, porque segue muito reto, não dá nem tempo de eu me ajeitar direito, já está começando o Lama a falar. Tá, eu dou um tempinho sim. Nessa prática tem um tempinho, mas deve ser assim uns 40 segundos só. Aí eu dou uma pausa, aí dou um tempinho para todo mundo se organizar. Quem quiser deitar, pode deitar, encontrar a postura, né? Ajustar, fechar a câmera, enfim. Aí depois a gente segue com a condução do lama. Então vamos lá. Preparem corpo. Ó, aliás, vamos fazer as preces iniciais primeiro. Cadê? Peraí, gente, rapidinho, que eu tô meio perdida aqui. Isso. Guru Perma Siddhi Yukir Nupchansan Permangesar Dombola Yamsen Shokim Odumye Perma June Shesuta Kodu Kando Mambe Kor Eki Jesu Dapdup Ki Jingi
lapchi sheksu sun guru pema siri ogi yuki nupchan san pema yesa dombola Yansen choki mudu nye bema june shesura kodu kando mambe ko ji jesu raptup ki jingi lapchi sheksu so guru pema siri hum sanje churan soki chonam la janju badu dani chapsu chi daki jinzo ki pesunan ge la penju sanje dupa shu sanje churan soki chonam la janju badu dani chapsu chi daki jinzo ki pesunam ge dola penju sanje dupa shu sanje churan soki chonam la janju badu dani kyapsu chi daki jinzo ki pesunam ge dola penju sanje dupa shu. Muito bem, agora então encontre uma posição de corpo confortável, ajustem da forma que for necessária, possível para vocês. Seja deitada, sentada, encontre a melhor posição para manter o corpo pelos próximos minutos. In the spirit of loving kindness, let your awareness be released, descending right down to the ground. No espírito da bondade amorosa, deixe que a sua consciência seja liberada e desça pelo espaço do seu corpo até o chão. Then let the light of your awareness illuminate the entire space of your body. E deixe que a luz da sua consciência ilumine todo o espaço do seu corpo. And settle your body in its natural state, relaxed, still, vigilant. Estabeleça o seu corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante.
Releasing all control and all effort, allow your respiration to flow in and out effortlessly, without impediment. Abra mão de todo o controle, de todo o esforço, deixando que a sua respiração flua livremente, sem esforço e sem qualquer impedimento. Releasing all concerns, hopes and fears about the future and past, allow your awareness to come to rest at ease in the present moment. Solte todas as expectativas, todos os temores com respeito ao passado e ao futuro e deixe que a sua consciência repouse no momento presente. Free of grasping, let your awareness be still and naturally clear and bright. Sem qualquer fixação, deixe que a sua consciência se aquiete, em clareza, brilhante. Resting in its own place, without any distinction of inner and outer. Let your awareness remain in its own nature with no object. Repousando em seu próprio espaço, sem qualquer distinção entre interno e externo. Deixe a consciência repousar, sem qualquer objeto. While continuing to rest in its own nature, let the light of your awareness illuminate the fluctuations within the field of the body corresponding to the in and out breath. Continuando a repousar em sua própria natureza, deixe que a luz da consciência ilumine as flutuações relacionadas às sensações da entrada e da saída do ar. And as the breath flows in, arouse, enhance your awareness of your own awareness, non-conceptually. Na inspiração, intensifique, eleve a sua consciência da própria consciência, sem objeto.
As the breath flows out, release your awareness into space with no object. E quando o ar sai na expiração, solte a consciência no espaço sem objeto. Releasing whatever thoughts may come to mind. Soltando qualquer pensamento que venha à mente. Invert your awareness into the sheer luminosity of your own awareness. Inverta a consciência sobre a pura luminosidade da própria consciência. And release your awareness into the emptiness of space with no object. E solte a consciência na vacuidade do espaço sem objetos. Then rest simultaneously in that luminosity, that emptiness, which are coextensive with each other, which pervade each other. E então repouse simultaneamente na luminosidade e na vacuidade, que são coexistentes, uma permeia a outra. And are non-dual. E são não duais.
And let your eyes be open, all of your senses open, unimpeded. E agora deixe os olhos abertos, todos os sentidos abertos, sem qualquer impedimento. Let your mind be loose and free without impeding any of its activities. Deixe a mente solta e livre, sem impedir qualquer uma de suas atividades. And here and now, rest in that mode of awareness, which is not only still, but primordially still, which never moves. E aqui e agora, repouse na consciência que não está apenas quieta neste momento, mas que é primordialmente quieta, nunca se moveu. This awareness here and now that is unborn, unceasing. Nessa consciência, no aqui e agora, que é não nascida e não cessa. Which is neither one nor many. Que não é nem uma e nem muitas. Neither existent nor non-existent. Nem existente e nem inexistente. Which utterly transcends the intellect, words and thought. Que transcende inteiramente os conceitos, o intelecto e as palavras. And yet permeates every experience. E permeia todas as experiências.
Cada um a seu tempo, vai retomando a interação com o ambiente, movimentando o corpo, trazendo de volta a atenção para a tela. Tudo bem por aí? Foi tudo bem? Foi, né? Carinha de satisfação do Darcy. Muito bom. Essa prática é sempre muito. Aline, deixa eu só tirar uma dúvida. Sim, Cris, pode É, falar. o lama, ele na expiração, ele solta o ar pela boca? Pode fazer isso? A boca fica, dá a sensação, eu não vou saber te dizer, sinceramente, é que o lama deixa, é como se a boca tivesse meio entreaberta, assim, né? Parece que ela tá, assim, tem uma abertura entre os lábios. E a orientação é que a gente deixe a língua apoiada atrás dos dentes superiores, né? Então dá essa sensação, mas eu não sei te dizer. Dá essa sensação pelo volume de ar e o barulho no microfone, né? Mas eu não sei te dizer, não, se ele solta pela boca. Porque o, o lama karma, ele fala que é só pelo nariz, né? Sim. A orientação normalmente é que a gente inspire e expire pelo nariz, né? Mas eu não vou saber te dizer, sinceramente, se o lama solta pela boca ou não. Se fosse chutar alguma coisa, eu chutaria que ele solta pelo nariz, mas como tem um volume e o microfone está aqui muito próximo, aí dá esse volume de um tufão quase, né? Ele Não, eu solta, falo porque quando eu solto pela boca, a gente consegue soltar mais, né? sim, sim. Do É, que sai mais pelo um pouco. A nariz. É. sensação é essa, né? Mas a orientação é que a gente use mesmo as vias aéreas superiores, a entrada pela narina e a saída pelas narinas, né? O Cris, Ana, Paulo, sim. o que eu vejo é que a entrada e a saída de ar é pelo nariz. Só que realmente a orientação do Lama Karma é colocar, como a Aline falou, a língua no céu da boca e ela ligeiramente entreaberta, ela fica ligeiramente entreaberta por causa de um certo relaxamento. Agora, o tufão que vem é por causa do microfone. Quando eu É, vou fazer Salung com o lama Tenzin Yangyal, ele parece que tem uma bomba de oxigênio dentro do pulmão dele. Eu nunca vi. Eu ainda estou respirando ele. Entendeu? Acho que é um volume que eles têm pulmonar muito grande, mas eu não acho que é expirar e inspirar pelo nariz mesmo. é. Eu acho que é isso também, né? Esse treinamento que eles têm tem uma capacidade respiratória maior do que a gente, eu julgaria dizer, porque tem um constante, e principalmente quem faz essas práticas com foco exclusivo, né, Ana, no uso da respiração como meio de prática, amplifica mais esse fluxo, né? Amplia mais. E é isso. A boca fica entreaberta. Se você observar o vídeo do Lama Alan, dá a sensação não, tem uma abertura da boca, que a gente, para relaxar completamente, solta a ATM, não tem nenhuma rigidez para manter isso aqui fechado, cerrado. Então a gente relaxa e a boca fica entreaberta. A ATM relaxa, toda a arcada relaxa, face, tudo, tudo, tudo. E a língua no palato, por trás dos dentes. Essa é a orientação de sempre. Mas agora, se o lama respira pela boca ou não, não sei te dizer. Eu julgo dizer que é pelo nariz, como a Ana Nossa, eu também. adorei essa prática, Aline, adorei essa prática, viu? Podia É, pôr aí no grupo para a gente fazer. eu mando. E ela é no videozinho do Retiro do Dharma Tolo, e aí dá para fazer as preces e seguir com a prática com os lamas, né? Essa prática realmente é muito maravilhosa. Alguém mais? Alguma dúvida ou comentário? Contribuição ou reclamação? Então vamos seguir com a leitura. No caminho, quem quiser falar é só abrir o microfone
Tá habilitado aí para todos falarem quando quiserem. Opa, não é isso? Não. Ai, que saco. Eu consegui. Muito bem. E consegui mais ou menos, né? Vamos lá, então, seguindo, né? A gente está cobrindo o quinto ponto do treinamento da mente em 7 pontos, que a gente começou há 2 encontros atrás, se não me engano, né? E aí a gente, nesse quinto ponto, a gente. Ai, ai, peraí. Ele diz assim, sobre o critério da proficiência do treinamento mental. Então, a gente está observando o quanto o nosso treinamento ao longo desses 4 pontos anteriores, o quanto eles nos apoiaram, nos ajudaram nesse progresso do nosso caminho, né? E aí nós cobrimos o primeiro aforismo desse quinto ponto, que é todo o Dharma é sintetizado em um único objetivo, todo o Dharma é sintetizado em um único objetivo, que é o objetivo de subjugar a autofixação, o autocentramento, que é a raiz de todas as nossas dificuldades, né, de todas as nossos sofrimentos. Então, o Dharma é sintetizado no objetivo de subjugar a autofixação. No aforismo seguinte, ele nos diz para confiar na principal das duas testemunhas. Quando nós observamos o nosso caminho, o nosso progresso na prática, há duas testemunhas possíveis. Uma testemunha aos outros e a outra testemunha somos nós mesmos. Então, ele diz para a gente confiar na principal das duas testemunhas, e a principal delas somos nós mesmos, porque só nós podemos observar como está funcionando a nossa mente, se essa autofixação está sendo diminuída, e aos poucos a gente vai conseguindo dissolver essa experiência de autofixação e ampliar o nosso coração, abrir o nosso coração e permitir ou nutrir para que floresça as virtudes, né, que são naturais, mas que às vezes estão aí numa sementinha ainda meio dura. E só quem vai perceber se isso está realmente florescendo aos poucos somos nós mesmos, olhando para a nossa mente, para a nossa experiência interna. A fala dos outros acerca da nossa prática, ela tem uma importância, mas se a gente for analisar mesmo o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente progrediu, o quanto a gente se desenvolveu, não há ninguém de fora que consiga avaliar isso de uma forma profunda e verdadeira, porque as pessoas que nos observam de fora, elas não têm uma visão da nossa experiência interna, da nossa experiência mental, né? Então, só a gente vai conseguir perceber o quanto as aflições ainda nos arrastam, ou o quanto nós somos capazes de compreender e agir a partir da sabedoria, compaixão, bondade amorosa e todas as virtudes mais que o caminho nos traz e nos ajuda a nutrir e fazer florescer, né? Então, a principal das duas testemunhas somos nós mesmos. E aí, agora a gente vai cobrir aqui o último dos 3 aforismos desse quinto ponto, que é recorra constantemente a um bom estado de ânimo. Imagine um bom estado de ânimo constante. Imagine uma disposição mental mais desejável do que uma sequência contínua de circunstâncias agradáveis, repleta de pessoas adoráveis e aparelhos que nunca falham. Imagine uma alegria constante. Se o bom ânimo só puder surgir em circunstâncias felizes e agradáveis, ele será constantemente interrompido. No entanto, podemos optar por mudar as prioridades para que possamos recorrer constantemente a um bom ânimo. Podemos escolher aquilo que mais queremos, mais do que posses, elogios, reputação e até mesmo saúde. Se mais do que qualquer outra coisa nós desejarmos um coração compassivo e uma mente de sabedoria, se nossa maior prioridade for o cultivo das duas bodhicittas, esse foco será a chave que nos possibilitará cultivar e conquistar um bom estado de ânimo constante em meio a todas as vicissitudes da vida. Se as nossas ações, escolhas e tudo mais tiverem, se o nosso bom estado de ânimo só aparece com as circunstâncias agradáveis,
a gente não vai conseguir manter esse estado de um bom estado de ânimo, né? A gente está dependendo de causas e condições externas. Então, se a gente reconhecer o que é mais importante, e isso que é mais importante, né? Sabedoria e compaixão, o cultivo das duas bodhicittas, não depende de causas externas, de circunstâncias externas, então a gente vai conseguir, independente das circunstâncias externas, felizes, agradáveis ou desagradáveis, a gente vai conseguir manter esse bom estado de ânimo. Agora vamos ver, né? O que o Lama vai dizer para a gente, porque por enquanto ele ainda não está tão simples, né? Quando a bodhicitta é a maior prioridade, qualquer circunstância é uma oportunidade para desenvolver o insight e a compaixão. Quando priorizamos a bodhicitta e encontramos uma pessoa desagradável, podemos refletir sobre as circunstâncias que deram origem a seu comportamento, transformando os pensamentos de julgamento em que essa pessoa se livre dessas circunstâncias e encontre a felicidade. Ao invés de olhar para a pessoa chata, difícil e julgar, a gente traz esse pensamento, que a gente está se movendo com essa motivação principal que é a bodhicitta. Então, quando essa pessoa surgir, a gente não julga, a gente pensa que essa pessoa se livre dessas circunstâncias que fazem com que ela haja de uma forma equivocada, né, grosseira, enfim, e encontre a felicidade. É uma outra dimensão de experiência na mesma relação, né? O que muda não é o que está fora, o que muda é a nossa relação interna com aquilo que se apresenta. Sim, Aninha, deixa eu marcar aqui porque eu vivo me perdendo, gente. Aí, Ana ou Paulo, pode falar, por favor. E é interessante, né? Porque existem uns pré-julgamentos, porque às vezes a pessoa. Tive uma experiência essa semana na minha hidroginástica, uma senhora, né, de 60 a mais que eu vou. Aí ela sempre meio carrancuda, assim, meio assim. Ela não era tão senhora assim, sabe? Ia ter seus 64, por aí. E aí eu olhava para ela desde o início, né? E aquele julgador vinha, nossa, que senhora carrancuda. Aí, por um acaso, eu tenho um bom entrosamento lá, todo mundo conversando. E aí eu descobri que essa senhora, né, por ela mesma, aí conversando com ela e uma outra senhora, a mãe dela é uma pessoa que sempre foi extremamente desagradável, uma pessoa muito difícil, assim, que coloca ela sempre em situações muito constrangedoras. A mãe tem 95 anos e ela está sempre. E ela, a outra senhora que estava com ela é amiga dela, então sempre ajuda ela. E aí eu vi que, de repente, ela estava sempre com aquela forma, aquele estado assim, meio carrancudo, porque ela lidar com uma pessoa que agora tem 95 anos, mas diz que ela sempre foi assim. Desde que era criança, a mãe dela sempre foi assim. E ela desenvolveu, talvez, às vezes a gente, né, ficou meio carrancuda, quer dizer, ela não é uma pessoa desagradável. A minha cabeça é que já formulou um pré-julgamento, né? E esse pré-julgamento estava equivocado, como todos os julgamentos são equivocados, né? Então, se você vai mais disponível para a pessoa, mais aberta, eu acho que a coisa funciona, né? Para o outro e para a gente. Com É isso. certeza. Que boa experiência, né, Ana? A gente tem esses pré-julgamentos já imbuídos no nosso HD, né? A gente olha para a pessoa, pela cara da pessoa, pelo jeito que ela se veste ou como fala, aí já vem uma lista, assim, de um monte de coisa que a gente pensa que aquela pessoa é. Olha que coisa louca, né? Ai, não gosto É, dela por isso ou não gosto dela por aquilo. Olha como se veste, olha o que faz, olha como fala, olha que ri alto demais, olha que não ri nunca, né? A gente tem isso mesmo. E aí a gente olha para dessa forma, né, que você percebeu que o pré-julgamento ou julgamentos que a gente faz acerca das pessoas e das experiências, eles não estão alinhados com a realidade. E a gente não acessa a experiência daquela pessoa como um todo. E aí aham. você me dizendo para a gente dessa experiência com essa pessoa aparentemente carrancuda, me fez lembrar da Pema Chodron falando no livro Comece Onde Você Está, que a gente contemplou alguns pontos dele
há uns atrás um pouco, né? E aí ela diz assim que as pessoas criam, assim, ela falando sobre vitória e derrota, mas criam uma armadura no coração e ali elas se protegem do mundo, né? Elas não tocam e nem são tocadas. Então, mas ela convida a gente a olhar para a gente mesmo, para as nossas experiências, como nós criamos, nós desenvolvemos, só deixamos crescer e vamos colocando camadas nessas armaduras para proteger o nosso coração, para proteger o nosso eu tão pobrezinho, coitadinho, maravilhosinho, né? E aí a sugestão é assim que a gente vá deixando cair essa armadura amolecendo o coração, abrindo espaço, que é só na relação onde a gente se permite tocar e ser tocada, ou seja, tocar, né, no sentido metafórico, obviamente, mas só quando a gente se relaciona a partir dessa essência mais profunda e genuína, que emerge do nosso próprio coração e não de uma mente julgadora, é que a gente vai ter relações mais significativas, mais profundas, genuínas, né? E a gente vai desfrutar dessa beleza com toda a sua plenitude. Então a gente olha para isso na nossa experiência, nas armaduras que nós construímos para nos protegermos. E aí, quando a gente vê um carrancudo na nossa relação lá no mundo com as pessoas, a gente pensa assim, então, pode pensar, lembrar disso, né? Que essa pessoa, por alguns motivos inerentes à experiência de vida dela, inerentes não, né? Por alguns motivos que a experiência de vida dela trouxe, ela foi construindo essas armaduras e às vezes elas são muito rígidas, né? Mas não quer dizer que aquela pessoa não quer ser vista, acolhida, tocada, pelo contrário, né? E eu vi que ela nem é rígida assim. É Uhum. que ela era uma pessoa agradável quando ela, ela se abriu assim, sabe? Ela é uma pessoa muito agradável, mas ela se mostra para os outros assim já tensa, assim. Eu achei Sim, muito interessante, é como muito se mesmo. estivesse se protegendo, né? Como se estivesse se Uhum. protegendo. Marcele, por gentileza, pode falar. Uma das coisas que me ajudou muito foi o Lama Santa, que me ajudou logo que eu cheguei. Eu tive uma filha com muito, tenho uma filha com muitos problemas gravíssimos. E foi Metabávana. No momento que você para fazer Metabávana para ti e Metabávana para o outro, tudo se dissolve. Então, eu acho assim, isso um método assim, lindíssimo. E olha, meio que mágico, né? Mas você faz Metabávana para ti e Metabávana para o outro. E aí, tudo se dissolve. É lindo, né? E é assim mesmo essa experiência, né? Às vezes a gente começa, tem uma rigidez, ainda a gente começa a fazer a metabávana, parece que aquilo tá meio fake, assim, né? Aí a gente É. não desiste, a gente vai Como é fazendo. que é E essa de repente elas dissolve. É a meditação Ela do diz, amor universal, né? Quer ver? Peraí, rapidinho. Marcelo, quer falar? Pode falar. Deixa eu só pegar um não, negócio. não, prefiro que você fale. Essa é um método preciosíssimo, assim, Ah, que corta pela raiz o autocentramento também, né? A gente percebe essa conexão, interconexão com os outros. Ah, eu peguei aqui também o cartãozinho que tem do SEBS, né? A gente, Boninha, eu vou mandar para você. Eu tenho uma Ah, gravata, eu obrigada, vou Cris. mandar. Obrigada, sim. agradeço. Obrigada. Então, na Metabávana, antes de eu passar para você, Leca, é a meditação do amor universal, e ela diz assim: você, na prática meditativa, na prática discursiva, né? Você traz uma pessoa à mente, você pode fazer com quantas pessoas, né, se forem. Você está vivendo, passando por um momento, sei lá, com alguém difícil, ou uma situação, você traz a pessoa, e aí você vendo, visualizando essa pessoa na sua mente, você diz que fulano de tal seja feliz, que essa pessoa supere o sofrimento, que essa pessoa encontre as verdadeiras causas da felicidade, que essa pessoa supere as verdadeiras causas do sofrimento, que essa pessoa se liberte de todo o karma, libere de todo o karma, que essa pessoa veja tudo com lucidez instantânea, que ela gere a capacidade de beneficiar os seres e que ela encontre nisso sua fonte de energia e alegria. Então a gente vai fazendo essa prática, faz para a gente mesma e faz para os outros, né? E vai falando, repetindo, repetindo, não é fazer só uma vez, a gente repete, repete, repete.
muito, muito profunda e muito transformadora realmente nas nossas experiências. Sim, Marcele? A a gente faz com a gente, coloca a gente e coloca o outro. E aí você dá um renascimento positivo para o outro, dá um renascimento positivo para si e tudo se dissolve. Muito lindo. Obrigada, Marcele. Nada. Maravilhoso. Laca, você quer falar, por favor? Pode abrir o microfone. Eu não sei se meu microfone está funcionando. Tá, tá sim. Bom, Que porque eu bom. tive que configurar ele, que eu não consegui. Não, só falar que o Lama Santen falou uma vez numa palestra que eu não, num retiro que eu assisti dele, que esse método, ele falou assim, nem que, funciona nem que você não acredite. Ele falou assim, ele fala isso, ele fala, assim, você faz metapávana e pronto, nem que você não acredite, né? E eu queria falar assim que quando eu passei por uma fase muito difícil há tempinhos atrás, a Aline sabe, e acho que o Darcy sabe também. E foi meio complicado e eu fiz muito isso, sabe? Eu fiz muita metabávana e tal, e assim, foi muito transformador para mim e para quem eu estava fazendo, né? Até para pessoas que eu nem conhecia. Ainda tenho que continuar fazendo, porque a gente é meio desregrado, meio disciplinado para essas coisas, mas eu percebo que funciona, né? E é muito importante, Funciona. É maravilhoso mesmo. né? Eu tenho É, que ter, a gente tem uma confiança, como o Lama falou, mesmo que você não acredite, porque tem hora que eu não quero nem, eu nem acredito, porque a gente está tão transtornado que a gente já vai, né, meio sendo arrastado, mas funciona. é. Dependendo de como tá a situação, né? Parece que tá É difícil como o demais. Eric, como não sei se vocês aqui estão naquela prática do body training, mas como ele fala assim, né? A gente fala assim que essa mente se livre da ignorância tem a lucidez, né? O Metta Bhavana fala isso também, né? Sim, Que eu acho a lucidez, né? Em outras palavras, que ela se livre da ignorância. A gente precisa se livrar também, né? É isso. sim. Obrigada, Laca. É o primeiro ponto, né? A gente começa sempre pela gente, né? É cortando os enganos e as raízes de toda e qualquer aflição em nós, assim. Então, é a liberação da ignorância, da delusão, do autocentramento, todo esse pacote de equívocos, né? Se a gente corta isso pela raiz, a lucidez se manifesta de forma instantânea, né? Como está aqui na Metabávano. Muito maravilhoso. Depois, quem não tiver, só falar também que eu posso mandar na mensagem de WhatsApp ou quando a gente se Eu encontrar. Quer? Eu te mando, Anete. Quando a gente se encontrar, aí vai ganhar um cartãozinho do Dalai Lama. Acho que todo mundo, quase todo mundo tem esse cartãozinho, né? Tudo que é SEB tem desse cartãozinho para dar para os praticantes. Vamos seguir mais um pouquinho, então. Quando o nosso coração amolece, então ele está dizendo para quando a gente encontrar as pessoas nessas situações difíceis, aquela pessoa desagradável, a gente trazer esse pensamento, né? Que essa pessoa se livre dessas circunstâncias e encontre a felicidade. Quando o nosso coração amolece, os julgamentos mais duros evaporam. Lembre-se de que o pesar é o inimigo próximo da compaixão, um estado de transição e precursor da compaixão genuína. Quando o pesar surgir, imagine como posso trazer benefício e recorra sempre ao bom estado de ânimo. As preocupações mundanas são pequenas coisas que podem parecer enormes. A mente é como um balão. Às vezes ela se encolhe e às vezes se expande, dependendo do volume de sua perspectiva. Olha aí, se a nossa perspectiva estiver muito autocentrada, qualquer experiência que a gente tiver nas nossas relações, a nossa mente vai fazer isso aqui, né? Se está autocentrada e se esse eu não foi atendido no que ele deseja, a nossa mente se contrai no mesmo momento. Então, a gente vai trazer essa habilidade, lembrar e desenvolvendo aos poucos essa capacidade de manter a mente mais ampliada, mais expandida, esse balão cheio, né? E aí, a chance de ter
uma perspectiva mais ampla da experiência e da pessoa em si, vai ser possível, né? Mantenha a mente ampla e equilibrada. Há problemas que são colossais. Estando ciente de que milhões de pessoas sofrem em uma pobreza absurda, mantenha um bom estado de ânimo, sem sucumbir ao inimigo próximo da compaixão, o pesar, e sem sucumbir à futilidade e à apatia. Pratique Tonglen dando e tomando, combinado com a respiração. Isso eu não sei como é com vocês, assim, mas às vezes quando a gente pensa no sofrimento gigante, nos milhões e milhões de pessoas sofrendo no mundo inteiro, milhões de pessoas passando fome, desabrigadas, refugiadas. São tantas as situações de tanto sofrimento que às vezes a gente fica numa dificuldade assim, mas como é que eu posso fazer para aliviar o sofrimento dessas pessoas, né? O que que eu posso fazer por todo mundo? E aí vai ter situação que a gente não tem o que fazer de forma direta, né? Então a gente vai trazer Tonglen para o jogo, né? A gente vai tomar o sofrimento dessas pessoas, diluir nosso coração, na nossa bondade amorosa, compaixão imensuráveis, incomensuráveis, e na expiração enviar para essas pessoas toda a nossa virtude e felicidade, que elas possam receber os méritos de todas as nossas virtudes e sentir toda a felicidade que nós mesmos sentimos, todas essas maravilhas que nós mesmos temos na nossa vida. Então a gente faz essa prática, né, que muitas vezes é o que dá para fazer. Porque a gente não tem braço para alcançar tudo que a gente gostaria, né? Quem dera a gente tivesse, mas não tem, né? E aí a gente vai fazendo o que é possível. E aí, porque senão a gente sucumbe, né, pro pesar. A gente cai nesse lugar do pesar e fica ali só nessa sensação de pesarosa, né? De, ai, coitadinhos, mas eu não posso fazer nada. Não, a gente faz o que é possível. E lembrando que o pesar não é compaixão, né? Então, a Tonglen é a compaixão hard. Aí a gente faz Tonglen, pratica Tonglen. Recorrer a um bom estado de ânimo é indispensável. De um modo geral, descobri que se você cultivar a felicidade que vem do coração logo pela manhã, isso dará o tom para o resto do dia. Partindo de um senso de equilíbrio, à medida que seu dia avança, procure observar vigilantemente qualquer fonte de infelicidade e aplique o Dharma. Veja se seu bom humor sobrevive até às 9 horas da manhã. Gradualmente, veja se consegue passar o dia todo em um estado de ânimo positivo. Ao mesmo tempo, observe quais são as circunstâncias que atrapalham seu bem-estar e responda com Dharma. Olha que preciosidade, né, gente? Se a gente conseguir trazer isso para a nossa prática, eu não sei assim, para quem faz as práticas regulares de manhã, eu acho que é mais fácil até, né? Levanta da cama, faço. Mas se a gente conseguir, no momento que abre o olho da cama, que acorda, né, que desperta, trazer esse bom estado de ânimo, pode ser refletindo sobre essa maravilha que a gente tem acordado, para essa dar seguimento, né, na estado de vigília dessa vida humana preciosa que todos nós aqui temos. É uma coisa que pode trazer esse bom estado de ânimo, né? Que bom eu posso levantar, preparar um café da manhã, acordar os filhos ou filhas, quem tem, né, preparar esse café, enfim, a gente vai dentro da nossa realidade, do contexto que cada um de nós vivemos, tem coisas que são maravilhosas e que a gente pode contemplar por essa perspectiva, né, com esse olhar. Que bom que eu posso fazer isso, que bom que tem essa oportunidade. E aí faz lá suas preces, suas práticas, o que for que você faça de manhã, mas traz, né, levanta com esse estado positivo. E aí às 9 você faz uma avaliação, né? Da sua. Ainda, isso ainda está vivo aqui, ou eu já fui arrastado por uma aflição? E aí a gente, ao longo do dia, vai tentando manter esse estado de ânimo quando a gente levanta e começa o dia, e a gente vai observando, mas também de uma forma gentil, né? Suave e gentil. Quando a gente escorregar, a gente não se julga, não se açoita, né? A gente solta e lembra de recorrer de novo a esse bom estado de ânimo que é interno, independente das circunstâncias externas. Então, isso também é uma prática. Não é só a prática formal, e ao longo desse livro todo, a gente tem visto isso, né? Como trazer a prática do Dharma para a vida. Então, Shantideva faz essa simples colocação. Se há solução,
Para que serve a frustração? Se não há solução, para que serve a frustração? Isso tem que ser um lema ecoando na nossa mente quando a gente estiver envolto com problemas que a gente quer resolver, mas que não tem resolução no momento, né? Quando surge um problema, pode ser que seja possível fazer algo a respeito ou não. Se puder fazer alguma coisa, faça. Se não houver nada a ser feito, desesperar-se não vai ajudar. Essa atitude desenvolve a mentalidade do guerreiro na prática espiritual. Encontre-se com a adversidade, os aborrecimentos e as pessoas desagradáveis como um boxeador no ringue, preparado para subjugar toda a adversidade com bom humor. Bobeie na frente de uma adversidade e estará arruinado. Vai te arrastar para as aflições, né? Manter a coragem em meio à adversidade torna-se um apoio para a prática, intensificando o cultivo das duas bodhicittas. Nós temos essa escolha. Quando a adversidade se torna uma aliada na realização de nosso objetivo mais profundo, o cultivo da sabedoria e da compaixão deixa de ser uma adversidade. Não é uma coisa mega difícil, né? Não experienciar a adversidade como a adversidade é um sinal de sucesso na prática espiritual. Então, assim, a gente encerra esse quinto ponto, né? Sobre a proficiência da nossa prática. Então, esse é um critério, né? Se a gente não está não experienciar a adversidade como adversidade, é um sinal de sucesso na prática espiritual. Se a gente vivencia as adversidades como uma oportunidade de prática, a gente está caminhando, está evoluindo na nossa prática, né? No nosso caminho. É um critério de proficiência esse, observar o quanto nós caminhamos, o quanto nós melhoramos, vamos dizer assim, né? Por falta de uma palavra mais adequada nesse momento aqui na minha mente. Tudo bem, gente? Assim a gente encerra esse quinto ponto. Alguém quer falar, quer comentar? Quem tá aí caladinho? Não, eu vou contar que hoje eu lembrei da Aninha, porque minha filha veio com meu genro aqui e, e eu ando, sabe, não sei por quê, mas acho que desde da internação da minha filha, que tivemos algumas desavenças, aí eu ando com implicância com ele. Mas eu tenho trabalhado isso. E aí nós fomos a pé almoçar. E aí eu e minha filha atravessamos e ele não atravessou, ele continuou na outra, na outra calçada. Aí a minha filha falou assim: Nossa, mas por que que ele está fazendo isso? Aí eu falei: Porque ele é um espírito de porco. Na hora que eu falei, eu já me caiu a ficha assim. Eu falei: Meu Deus, eu não posso falar assim, gente, né? Aí ele foi mostrar que tem que atravessar na faixa, porque nós atravessamos antes da faixa. Então eu tô me trabalhando, sabe? Porque eu tô assim, sabe? Não tá uma coisa assim natural. Esse capítulo hoje foi muito interessante para mim, né? Então, hoje eu fiquei, nossa, falei, mas que coisa eu ter essa implicância, né? Isso é meu, não é dele. Então, eu fiquei falando para mim. Aí depois eu falava para minha filha, fica com ele na calçada, dá a mão para ele. Aí eu ficava falando assim, sabe? E falava para mim também, né? Como as relações próximas são as mais desafiadoras mesmo. E tem uma coisa interessante, né, da gente observar assim, como nós, antes de contemplar as nossas experiências pelo olhar do Dharma, prática e visão do Dharma, né, a gente tinha condicionamentos que saíam assim de forma automática, né? Falar, a maledicência, assim, fofoca, né? Falar de alguém que a gente gosta, falar mal de quem a gente não gosta, colocar apelidos, classificações, né? Então, isso sai assim com uma naturalidade. Mas aí a gente agora está num outro nível, né? A gente já sabe que isso não é nada benéfico para nós, para o caminho que nós buscamos, da felicidade genuína, do bem-estar genuíno,
realização, né? Então, quando a gente percebe que é isso a gente vai contemplar agora no sexto ponto, né? O que não fazer. A gente vai ver que essas coisas que a gente faz, falar assim, né? Elas não nos ajudam naquilo que a gente está buscando. Pelo Eu, contrário, elas pe- geram é, aflição, sofrimento, né? eu pedi perdão na hora, assim. Falei, ai, me perdoe, né? Mas é relaxar, É, né, Cris? É relaxar e soltar. Não se fixar também na escorregada. Se acolha com compaixão. Eu ainda não tenho a lucidez necessária, mas eu estou buscando, estou cultivando isso em mim. E é um processo lento, gradual, né? Não é assim da noite para o dia. E isso vai ser muito lindo que o Lama vai trazer agora no sexto ponto para a gente, assim. Para a eu gente tenho olhar. feito bastante metabávana, sabe, também, né? Isso, isso. Assim, depois que sai em palavra é mais difícil, né? A gente não tem, quando a gente não tem o que fazer. E se a gente tentar remendar, o negócio fica mais fedido ainda. Então, deixa como está e purifica no seu coração e na mente, metabava, né? Vai purificando. Mas aí chega no momento que aquilo vem como um pensamento e antes de sair como palavra pela boca, a gente percebe. E aí engole de volta a palavra e não deixa que ela saia, né? E aí também, metabávana, se acolhe, porque até chegar ao ponto que a gente nem pensa mais de formas assim, né? Rudes, equivocados, enfim. Mas não é para se culpar nada disso, não, sabe? Perceba e perceba o seu caminho, assim. Gradualmente você vai transformando essa relação também. Que não é ele, né? Como você disse, não está lá fora. Está na perspectiva interna que é sua. Apesar de todas as situações, de todas as circunstâncias nas quais ele esteve envolvido, a perspectiva da relação, da sua relação com ele, é sua, né? Então, a transformação é possível por causa disso, né? Só depende de você, assim, como ver e lidar com essa situação. Mas é um caminho gradual e lentamente a gente vai desenvolvendo essa habilidade que vai se manifestar no futuro como uma lucidez, né? Laca primeiro, Marcele daqui a pouquinho, depois dela, na Ah, ordem. Acho que você Tá, explicou. tá Então, eu aberto. lembro de uma coisa que acho, não sei se a Marcela estava lá, mas o Lama Fred falou esses dias no encontro do Londra. Às vezes eu ouço até depois, nem posso participar da reunião, mas eu participei na última sexta, e ele falou, eu estava muito preocupada com isso que ela está falando, né? Sobre essa coisa da culpa, a gente às vezes até se sentir culpado, né? Eu não sou de falar, mas de pensamentos, porque parece que eu sou assim uma pessoa super, já meu pensamento voa, sabe? E aí, como a gente tem essa formação, se está acostumado com aquela formação cristã, né, de ficar se esfaqueando, de ter, nossa, você não pode fazer nada, né? Então eu tive que desconstruir muita coisa na minha cabeça, consegui, né? Assim, muita coisa eu desconstruí totalmente. E- mas é uma coisa que ele falou que foi muito legal, que ele abordou mais ou menos era um assunto assim, e ele falou assim, não podemos esquecer a perspectiva de que somos humanos, né? E mesmo a gente tendo esse contato com o Dharma, tudo, nós não deixamos de ser humano, né? Nós estamos querendo ser o quê? Né? Né? Então não dá, a gente é humano, né? A gente tem esses momentos. É isso. Muito bom, obrigada, Laca. Marcele, por favor. não, eu só queria dizer para aquilo o seguinte, que graças a pessoas como genros assim, que a gente caminha mais rápido. A gente tem que agradecer essas pessoas, porque elas nos fazem caminhar, É, que a gente não percebe, elas nos fazem, elas são um empurrão. A gente, um empurrão no nosso caminho. Temos que agradecer. verdade. Sabe? É Obrigada, que, Marcele. é que naquele momento que houve os entreveros, depois eu refleti, né, e vi que eu estava em sofrimento e ele também, né? Então, os dois estavam em sofrimento, por isso que aconteceu todos os acontecidos lá. Mas a gente fica, né, com, com um ranço, né? E eu não gosto de ter esse ranço, né? Quero eliminar isso, né?
É isso mesmo que como a Marcele disse, essa pessoa difícil, ela aponta para a gente, para onde a gente tem que trabalhar, né? Porque quando ela faz emergir em você o ranço, é onde você tem que trabalhar em si, né? Vai olhar para isso. É muito precioso mesmo quando a gente consegue ver essas experiências como benefício na vida, né? Como uma benção, não vou dizer, né? Mas como uma coisa positiva para o nosso progresso. Porque se não tiver ninguém que nos espezinha, assim, que nos cutuca para fazer a gente ver, olha isso, a aflição se manifestando, a gente pode pensar que está muito bem, maravilhoso, um ser iluminado, né? É nesses momentos que a gente vai ver. E aí vai trazer para a gente esse olhar, apontar para a gente onde a gente tem que trabalhar em nós. Precioso mesmo. Então a gente olha e agradece, se for possível. Vamos seguir um pouquinho. Vocês estão cansados? Querem encerrar aqui ou vamos adentrar o sexto ponto? São 7h45. Normalmente a gente vai até às 8. Tá cansada, Ana? Não? Vamos seguir mais um pouquinho. Eu pensei assim, eu pensei que tava. Então vamos seguir mais um pouquinho pelo sexto ponto. A gente começa, né? E aí na semana que vem a gente segue. Então, o sexto ponto fala sobre os compromissos do treinamento da mente. O sexto ponto do treinamento da mente, em 7 pontos, é uma lista de compromissos que se parecem com uma porção de não farás. Na prática budista, um compromisso é uma promessa ou uma determinação de abster-se de certos tipos de comportamento que prejudicam a nós mesmos e aos outros. Quase todos os compromissos do sexto ponto são determinações negativas, tornando a lista tediosa sob uma perspectiva, mas encorajadora de outra. Pode ser vista como encorajadora no sentido de que, se simplesmente nos abstivermos de certas formas prejudiciais de conduta, nossa bodhicitta crescerá sem esforço, como um rio que se revitaliza quando o lançamento de poluentes cessa. O objetivo dessa lista é nos manter no caminho. A ideia geral do sexto ponto é a de que, se desejar cultivar o bem-estar interior em todos os estados de adversidade e felicidade, se quiser cultivar as bodhicittas absoluta e relativa, não perca tempo, que é valioso, ocupando-se com comportamentos habituais que causam sofrimento. Há muito a fazer para transformar todas as circunstâncias em caminho do despertar espiritual. Há também muito a não fazer. O sexto ponto lista os comportamentos a serem abandonados, coisas que fazemos e que causam problemas e sofrimentos desnecessários. Embora tenhamos que passar por determinados sofrimentos, há outros que podemos evitar. Lembre-se da observação compassiva de Shantideva. Aqueles que desejam escapar do sofrimento apressam-se na direção do sofrimento. Desejando a felicidade por delusão, eles destroem a própria felicidade como se fosse um inimigo. O sexto ponto lista comportamentos que podemos mudar por atos de vontade. Um ato de vontade não será efetivo para alcançar bodhicitta absoluta da noite para o dia, da mesma forma que não se pode fazer com que as flores cresçam durante a noite por pura força de vontade. No entanto, assim como um jardim, bodhicitta florescerá se você cuidar dela e nutri-la. Isso pode ser realizado agindo por vontade e de maneira certa. Se a lista despertar resistência, alivie a pressão e avalie sua eficácia. Traz benefício ou não? O objetivo desses compromissos é evitar armadilhas que prejudiquem a prática. Se sua prioridade for o cultivo de bodhicitta, essa é a lista do que deve evitar para garantir que seu modo de vida não destrua o que você está se esforçando para construir por meio da prática espiritual. Então, aqui fala bem, né, Cris, com a sua experiência. E aí ele vai trazer aqui o que que a gente deve evitar. A gente tem muito isso, né? Do que fazer, o que fazer no caminho. Agora a gente tem também uma observação, assim, uma lista do que não fazer, que é também muito maravilhosa, né? E isso, assim, a gente olha para isso
com essa ideia de compromisso, não uma promessa que não pode ser quebrada no sentido, né, católico daquelas promessas que se fazem, que se você não cumpre, você é castigado. Não nesse sentido, né? Mas no sentido de um compromisso seu com você mesmo. Porque se você não fizer essas coisas, você vai se ajudar no progresso, no seu próprio caminho. Então, vamos ver quais são, né? É um monte, a gente vai começar agora, então. E aí a gente segue nos próximos encontros. Sempre respeite três princípios. É o primeiro aforismo. Os três princípios são: não viole seus compromissos no treinamento da mente, não se utilize de bravatas no treinamento da mente e não pratique o treinamento da mente de maneira não equânime. Então, nós vamos seguir esses três princípios. O primeiro, não viole seus compromissos no treinamento da mente. Isso significa não desdenhar os votos. Paradoxalmente, quando algumas pessoas começam a sentir progresso na meditação, sentem que sua realização espiritual pode se sobrepor à importância da ética. Quando começa a experienciar a qualidade de espaço da consciência, você pode começar a pensar que está tão avançado no caminho que está acima das regras éticas que se aplicam às pessoas comuns. Padmasambhava comentou a esse respeito, dizendo que, embora sua visão fosse tão vasta como o espaço, sua conduta era tão refinada quanto os grãos de farinha de cevada. Não há um grau tão avançado em que possamos desconsiderar a ética. Um segundo aspecto do compromisso do treinamento da mente, um segundo aspecto do compromisso de treinar a mente, é não desprezar outros ensinamentos. Quando estudava o budismo aos 20 anos, queria o sistema que respondesse a todas as perguntas. Para mim, naquele momento, o sistema era a obra reunida de Tsongkhapa. Havia segurança na crença de que tudo o que tinha que fazer era estudar os 18 volumes sobre a verdade de Tsongkhapa e tudo o que precisava saber estaria contido ali. O sistema tinha fronteiras e eu não precisava ler mais nada, nem mesmo os comentários, apenas a coisa de verdade. Lentamente fui abandonando essa crença fundamentalista no caminho da verdade única. O Dalai Lama é um exemplo brilhante de alguém que se abstém da postura fundamentalista de desprezar os ensinamentos de outras tradições. Especialmente em nossa sociedade de ritmo acelerado e orientada para a eficiência, é natural que desejemos as práticas melhores e mais rápidas que levam à iluminação. Essa atitude incita muitas pessoas a procurar atalhos ou maneiras de acelerar o processo e torná-lo mais fácil. A realidade é que a prática está situada na vida. Para algumas pessoas, uma prática sem complicações, como a atenção plena à respiração, pode ser o caminho mais rápido e eficaz por algum tempo. Há outras pessoas para quem fazer preces ou cultivar a bondade amorosa pode ser o caminho mais rápido, mais profundo e mais efetivo. Outras pessoas extraem maior benefício da leitura dos sutras budistas, do desenvolvimento da quiescência meditativa e do cultivo das bodhicittas absoluta e relativa. A prática espiritual está inserida na vida. Perguntas sobre o que é melhor ou mais rápido são relativas. Durante uma série de palestras em Los Angeles, quando pediram ao Dalai Lama que revelasse uma maneira rápida e fácil de atingir a iluminação, sua resposta imediata foi levantar a mão com o dedo indicador, tocando o polegar. 0. Não tem nenhuma, né? Que é mais rápida e fácil. A questão da velocidade está ligada à sensação de que simplesmente não temos tempo para a prática espiritual. A falta de tempo é um problema tratado logo no início do treinamento da mente, nos 4 pensamentos que transformam a mente. Para o que temos tempo? O propósito dessas meditações discursivas é mudar as prioridades para que você tenha mais tempo para a prática espiritual, reconhecendo que, em última instância, cada momento é uma oportunidade para a prática. O caminho rápido para o amadurecimento espiritual é o compromisso total, a prática inteligente e a perseverança.
Qualquer atalho que ignore esses elementos é falso. Então, nesse primeiro compromisso, né, no primeiro, cadê? O primeiro princípio, não viole seus compromissos no treinamento da mente. A gente vai olhar para isso, né? Qual prática é mais benéfica para cada um de nós? Porque cada um de nós aqui vai ter mais afinidade, possivelmente, com um tipo de prática ou com outra. Sente melhor, né? Mais avanço no caminho com uma prática ou com a outra, com uma linhagem ou outra, com um professor, um mestre ou outro. Qual que é melhor, qual que é mais rápido, qual que tem ensinamentos mais isso ou mais aquilo? Não tem, né? Vai depender de cada um, de onde cada um está, de qual prática faz sentido para o momento e para a experiência de cada um de nós. E a gente se dedicar às práticas com verdade, com profundidade, trazendo elas para a vida, não só para o momento que a gente está na almofada. Se a prática passa a ser parte da nossa vida, ela vai nos ajudar no caminho, vai ser o que é melhor para a gente. E a gente vai avançar. Mas é isso, né? Também não é uma questão de velocidade, porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né? De querer um caminho rápido para alcançar a iluminação ligeira. A prática é para essa vida e para muitas outras, né? Então a gente vai fazer tudo o possível para que ela esteja presente em todos os momentos dessa nossa experiência aqui, enquanto a gente está aqui, desperto, falando, estudando, praticando. E além daqui, né? Quando a gente está nos outros movimentos da nossa vida, mas que ela permeie realmente a nossa experiência. Aí ela vai ser, com certeza, muito mais, vai ter uma proficiência muito maior, né? A gente vai conseguir se aprofundar mais e caminhar mais bem. Faz sentido, gente? Tem só mais dois parágrafozinhos para a gente cobrir aqui. Se alguém quiser falar, tá corrido? Ele vai falando para não ter pressa, eu estou acelerando aqui. Tá, eu não estou correndo assim, mas como vocês também não estão com dúvidas, né? A gente vai contemplando, mas qualquer coisa falem aí, hein? Então, o segundo princípio é não se utilize de bravatas no treinamento da mente. Imagine que sua prática esteja indo bem. Imagine que sua prática esteja indo bem. Você sente que está dando conta das vicissitudes da vida e está pleno de bondade amorosa, sabedoria e coragem. Pode surgir o desejo de testar a força de sua coragem espiritual, procurando bandidos em um beco escuro e inundando-os de bondade amorosa. O conselho aqui é: não procure situações perigosas para praticar o treinamento da mente. As situações adversas irão ao seu encontro em seu próprio tempo. É uma outra coisa, né? A gente sente que está caminhando, está se fortalecendo, né? A prática está abrindo o coração e a gente vai lá atrás das mazelas, né? Que a gente não vai dar conta, às vezes, muitas vezes, e vai se colocar em risco, né? Então, a gente tem que ter essa visão, né, esse equilíbrio entre o que é possível e o que não é, e não buscar realmente situações adversas perigosas, porque a gente não precisa buscar que elas chegam, né? Então, essa é um, né? Não utilize de bravatas no treinamento da mente. E não pratique o treinamento da mente de maneira não equânime. Um treinamento mental não equânime significa praticar apenas quando as coisas estão indo bem. Praticar apenas em alguns tipos de adversidade, mas não em outros. Ou com certas pessoas, mas não com outras. Pratique de forma equânime em todas as circunstâncias. Então, esse é o terceiro princípio desse primeiro aforismo, né? Não pratique o treinamento da mente de maneira não equânime. Então, a gente vai usar todas essas experiências, todas essas práticas para abraçar, para cobrir, para contemplar todas as experiências e todas as pessoas. As pessoas amadas e as pessoas não amadas. As pessoas legais e as pessoas chatas. As fáceis e as difíceis, né? Então, a gente vai lembrar sempre de praticar de maneira equânime. E assim a gente encerra nosso estudo de hoje, né? Alguém quer falar antes das preces finais, da dedicação? 30 segundos de fala, com direito à réplica. Roberto hoje ficou caladinho. Ah, vai Sobre falar. as bravatas, pô, Sim. Maharaj já fez o roteiro. É uma burrice a gente testar os nossos limites.
A É, gente vai ter doença, a gente vai ter morte, a gente vai ter tanta coisa que a gente ainda vai ter que enfrentar, né? é. Não tem o menor sentido a gente, entendeu? Eu Pois acho que faz o menor sentido. A gente está imerso no reino do desejo, imerso em karma. É o suficiente. é. Não precisa sair correndo atrás demais, né? Aí Não tem um ponto precisa. assim, eu acho que a gente também tem situações que a gente vai ter a capacidade e a possibilidade de ajudar outros seres que estão em situações difíceis pra caramba. Aí, se essa oportunidade de ajudar esses seres se apresenta, é claro que a gente vai lá e faz o que a gente pode, né? Tá ao alcance. Mas a gente não precisa sair correndo atrás dela, assim, né? Sem feito loucos, assim. É E o sabedoria dia a também. dia sempre aparece alguma coisa de que Ou você sempre. possa, né, no mínimo não escalar ou ajudar. Isso é como ele mesmo falou, usar isso na prática do dia a dia, no Com- relacionamento com o genro, né, com o É, relacionamento com todos. isso aí. É isso. Obrigada, Roberto. Então, vamos dedicar nossos méritos, o mérito do nosso encontro, do nosso estudo e das nossas práticas, a todos os seres, sem exceção, que todos possam encontrar a felicidade, as causas da felicidade, possam reconhecer as causas do sofrimento e superar todas elas. Traga no seu coração uma pessoa, um grupo de pessoas e dedique os méritos de sua prática. E amplie de forma não limitada, de forma aberta e equânime a todos os seres, nas 10 direções, que os méritos dessa prática toque a todos, leve benefícios a cada um deles. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Obrigada, gente. Boas práticas, boa semana e até semana que Tchau. vem. Até semana que vem. Obrigado a Obrigado, Aline. todos. Obrigado, Obrigado, gente. obrigado Boa a noite. todos. Obrigada,